Mas a que o jovem tem hoje, que eu admiro demais, é a personalidade do tipo. Uma vez eu mudei um escritório de uma empresa da Berrine para Alphaville. Eu perdi 30% dos meus jovens, porque eles não queriam ir em Alphaville. E eu mudei para Alphaville e coloquei um ônibus com ar-condicionado para pegar o cara, ou na casa dele, se ele morasse perto do escritório, ou saísse da Berrine e o ônibus levava ele para Alphaville. Um ônibus às 8 e um às 9. Outro ônibus na hora de ir embora, às 5 ou às 18, para levar para o cara. E teve um grupo de jovens que falou, não, eu vou ficar muito tempo. Episódio para vocês, hoje uma figura ilustre, já foi presidente do Grupo Jequiti, vice-presidente do Grupo Silvio Santos e muitas outras coisas aí que eu vou deixar para ele falar. Antes disso, só vou falar um pouquinho da Creators House, que é a casa que hospeda o nosso podcast e muitos outros. Então, se você pensou em podcast, montar o seu, mudar de ares, Creators House é a sua casa. E agora voltando para a fera, Lázaro do Carmo Júnior, seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço o convite, prazer enorme estar aqui com vocês, cara. Pô, cara, legal. Já a gente tava você tava no nosso, eu tava no seu radar aí, te pesquisando há muito tempo. Foi. Admiro muito sua história, sua trajetória. Falei, meu, vou Que convidar legal. esse cara. Tava bom, até que sem bom. graça de convidar um cara desse peso. Não, meu irmão. E não é peso não, né? Peso é 110 quilos. 110 quilos de massa magra aí, né, cara? Pô, muito obrigado pela sua presença Legal. aqui hoje, cara. Eu até achei estranho, né? Falei, Doctor Podcast e tal, como é que é? Mas, ó, sinceramente, mentalidade, performance e saúde Tá em tem todos tudo a os ver. lugares, Qualquer né, lugar, cara? é. Tem tudo a ver, meu irmão. Primeiro é saúde, família e depois trabalho. Essa é a sequência mental que você tem que seguir. Saúde, família e trabalho. Até Boa. porque se você desestruturar a família, uma hora seu trabalho vai degringolar também. E saúde, cara. Se não tem saúde, você não tem nada. entendeu? Para os solteiros, trabalho, saúde. Saúde e trabalho. E entendeu? depois ele arruma a família. Aí ele arruma a família, entendeu? Porque tá no processo, tá na jornada, né? Exato. E tem que seguir a Tem jornada. que ser bem sucedido para estruturar uma família Sim, sim. bacana, Meu né? primeiro filho tinha 40 anos. Até Caraca. os 40 só pensava em ganhar dinheiro, irmão. Só pensava, eu vim de uma família humilde, só pensava em ganhar dinheiro até os 40. Eu queimei a largada. Com 44 anos que eu tenho, meu filho tem 21. Ai, que legal, você Que- deu uma... Mas isso é legal também, É bom porque... também, é bom. Vamos lá, é seu brother hoje. Sim, sim. É seu brother, isso é muito legal. Legal também. E o seu filho já nasceu tranquilão ali também, né? Já, O graças pai a dele Deus. já trampou graças antes, a né? Deus. Os, né? Mas ó, é assim, tranquilo não, porque eu falo pra eles, meu filho, Sim, sim. não adianta você ser filho de alguém, você tem que ser alguém. Mais importante do que ser filho de alguém é ser reconhecido como ser. Ah, quem é o fulano? Filho do fulano. É ruim, é triste. Eu falo pra ele, é muito triste. E talvez o mercado bata até mais eu num não- cara muito bem, de uma família muito forte, do que o cara que Eu não graça, gostaria né? de ser conhecido como filho do fulano. Filho do Pelé. Eu gostaria de ser conhecido como Lázaro, não o filho do Lázaro, sabe? Uma das coisas que me fez sair do Grupo Silvio Santos foi um pouco disso. Eu fui trabalhar com o Silvio, eu tinha 38 anos de idade, aí aos 46 eu falei, putz, chegou meu tempo, eu tenho que ir embora. E eu tinha cansado de ser o xodó do Silvio Santos. Ah, quem é? O xodó do Silvio, que eu fui capa da Veja com o título, xodó de Silvio, né? Aí todo lugar que eu ia, às vezes um evento de negócio, o cara não cumprimentava o Lázaro, o cara olhava pra minha cara, e aí, xodó do Silvio? Porra. Diminui, né, cara? E assim, não desmerecendo. Parece um não- menino ali, né? Que é um não estagiário preferido, Não né? desmerecendo o Silvio, porque o cara é um monstro e toda a minha honra e respeito ao cara, a ele, né, onde quer que esteja hoje, mas assim, toda a minha honra e respeito. Mas você chega uma hora que você tem que fazer a sua jornada. E eu falo isso muito com meus filhos, cara, não tem que ser filho do papai, filho da mamãe, neto do fulano. Não, tem que ser você, cara. Você que tem que construir sua história. O mundo só tem dois tipos de ser humano. Aquele que constrói a história dele e aquele que conta a história dos outros. Você quer ser reconhecido o quê? Como um contador de história ou como um construtor de história? Eu tenho esse papo reto com meus 3 filhos. E olha que é 15, 12 e 10. E esse papo reto eu tenho com eles o tempo inteiro. Boa. O cara show de bola. Já que você falou do Silvio Santos, do grupo, aí a gente quer chegar nesse assunto aí. A gente sabe que você já foi em dezenas aí de podcast, já contou a sua história, mas se você Claro. puder passar um pouquinho pra gente aí do início, aí como que começou essa jornada aí, só pra galera ter uma ideia, pelo menos o nosso público, né? Eu nasci em Belo Horizonte, né? E comecei minha vida, cara, depois de ter saído do exército como propagandista, vendedor e professor.
propagandista vendedor de dia, dava aula à noite. Aula do E quê? Desculpa. economia e mercado, história. Eu sou historiador de formação. Que legal, É. cara. E aí eu comecei com isso até entrar na indústria farmacêutica. Entrando na indústria farmacêutica, minha carreira foi muito rápida. Eu entrei na Sanofi e eu falei, putz, é isso que eu quero fazer, eu quero ser presidente de empresa. E eu vou ser presidente de empresa o mais rápido possível. Tinha 20 e poucos anos de idade e na Sanofi ela foi minha carreira. Eu fui lá gerente distrital, supervisor distrital, gerente regional, gerente divisional de marketing e venda, head da força de venda. E até a Natura me convidar para ir para lá. Mas neste período eu sempre fui um cara que eu era intraempreendedor e empreendedor. Neste período eu tive Lava Jato, mas era que lavava carro, não lavava dinheiro. No paralelo. Não lavava dinheiro, lavava carro, né? Porque hoje em dia quem tem Lava Jato tá lavando dinheiro, né? Perigoso isso aí, cara. Entendeu? E confecção de roupa, comprava e vendia carro. Então ela sempre foi caminhando em paralelo as duas coisas. Sim. Eu pensava, pô, a forma que eu tenho de ganhar dinheiro era essa. E depois eu fui para a Natura, 2 anos no Brasil, 2 anos na Argentina. Quando eu morava na Argentina, em Buenos Aires, um headhunter me liga perguntando se eu queria voltar para o Brasil para ser CEO, presidente de 2 empresas. E as 2 empresas eram a Hidrogen e a Jequiti do Silvio Santos. Eu vim, topei a proposta do cara, vim para cá, voltei para São Paulo, né? Eu morava no Rio, do Rio eu fui para Buenos Aires, e Buenos Aires eu vim para São Paulo. Cheguei em São Paulo com o Silvio. Em 2008, 2010, virei vice-presidente do grupo, trabalhamos junto até 2015. 2015, quando eu saí do grupo, as empresas começaram a me ver como um cara que poderia construir negócios ou recuperar, porque no período que eu estava no grupo Silvio Santos, eu peguei a Jequiti com 20 milhões e fiz o crescimento de venda para mais de $500 milhões. O Pan-Americano explodiu. A gente consertou o grupo no período. Eu estava lá, eu era vice-presidente do grupo. A Hidrogen é o que? Era uma empresa de cosmético também do grupo Silvio Santos. Eram as 2 empresas tinha dele. essa marca de mercado. Tinha essa marca e eu vendia essa marca. Tá. Eu vendia essa marca para hipermarcas na época. E aí a Jequiti ele ficou, aí consertou. Quando eu saí, aí a Jafra, o Mauro Schneider, me convidou, Lázaro, vem, fica um tempo com a gente. Era para ficar 2 anos, 1 ano e 3 meses, porque eu já consertei a empresa, era para fazer um job. Sim. Aí eu fui para outro lugar. Aí eu fui comprar uma empresa nos Estados Unidos chamada Vitalize Me. Aí a gente erra também, meu irmão. Errei do sócio, banqueiro alemão que tinha que pagar a empresa, o cara não fazia o aporte capital, larguei. Logo em seguida, aí eu fui tocar os meus negócios na Optimize, já era uma empresa que eu já tinha desde 2010, que ela prestava consultoria, assessoria, auditoria para outras empresas. E aí depois eu fui presidente de Juness, conselheiro de várias outras. O que o Lázaro faz hoje? Sócio do grupo Optimize Consult, sócio da Capital Upgrade, Ridente, Liz, além disso tudo, o que o Lázaro teria? Eu sou presidente do conselho do Grupo Bom Pastor, sou conselheiro financeiro e estratégico do time do Curitiba, sou conselheiro da Rede Farmácia São João, conselheiro da Logplace e da Febracis. Eu estou em 5 cadeiras de conselho. Além de fazer isso tudo que eu estou te contando, as pessoas ainda chegam perto de mim e falam, Lázaro, mas eu estou tão ocupado, eu não tenho tempo. Eu falei, imagina eu. E eu tenho tempo para estar aqui falando com vocês. Por isso que a livraria não sai, a editora não sai do pé, né? Não sai do pé. E ainda ainda o livro. tem que finalizar o segundo livro com a editora, já gente. tem data para sair? Cara, assim que eu terminar, entendeu? Assim que eu arrumar um tempinho para acabar de escrever ele. Aliás, o livro está 95% pronto. Eu preciso revisar algumas coisas. Tem que dar uma revisadinha lá, dar sempre a última lida, acabar de escrever a conclusão final. E o livro vai ser crise ao cacete, entendeu? Boa. Ô Lázaro, uma pergunta aqui só de curiosidade mesmo. Eu sei que você era muito conhecido no meio empresarial, Sim. né? Mas eu particularmente te conheci no podcast do Joel J. Foi ali que você surgiu na internet ou você já estava aparecendo? Um pouquinho antes eu surgi na internet. Vamos colocar assim, antes do Joel J tinha lá 150 mil seguidores, depois do Joel 350, mas eu nunca fui um cara da internet. Sou um cara do offline, sou um cara mais da Faria Lima, das empresas que a internet. Se você perguntar... Mas tá virando, né? Dessa época pra cá, né? Se você perguntar na Faria Lima, para a maioria dos bancos de private equity, a maioria das empresas de negócio, todo mundo conhece o Lázaro. Entendi. Há muito tempo. O grande público mesmo que começou. Há muito tempo, eu sempre agora, fui o cara do off. Então, eu sempre fui um cara assim, por exemplo, o cara fala, eu construí uma empresa do digital. Não, cara, meu negócio sempre foi chão de fábrica, entendeu? Eu sempre fui o cara
comecei minha carreira como propagandista, vendedor, passei área de venda, área de marketing, área financeira, operações, transporte, logística, até virar presidente de empresa. Mas hoje você enxerga que é interessante qualquer CEO de empresa ser um pouco mais E vou te público, contar um negócio, vocês ou são não? CEOs que estão me ouvindo. O que tem de besteira sendo falada na internet? Tem cara que leu 5 livros e acha que entende de gestão. O que tem de gente que formou administração de empresa e acha que é um grande gestor. Os coaches. Os cultos. O que esses caras fazem? Eles são sabedores da sabedoria alheia. O cara lê um monte de coisa e ele acha. Se você que é presidente de empresa não se posicionar, eles vão continuar se posicionando como os donos do conhecimento de gestão. Outro dia eu vi um garoto, cara, devia ter 34 anos de idade, ele falando que ele era o número 1 na internet. Eu sou o número 1 da marca do Tá na moda Brasil. isso, falar que é o Meu número 1. amigo, o número 1 da marca do Brasil, só se a mãe dele elegeu ele. Um cara de 35 anos de idade. Ele não pode ser o número 1 do brand no Brasil. O brand você tem Ana Couto. Você tem um monte de fera, entendeu? Que eu tiro o chapéu e respeito. O número 1 da marca, da cultura. Ele falou, sou o número 1 da cultura no Brasil. Cara, e os grandes gestores que estão por aí, nego que 34 construiu... anos já é 34 anos de um. idade, um cara para ser o número 1 da cultura no Brasil, ele tem que ter Ter vivência, 34 né, anos de cara? experiência. Exatamente. Ele não tem como ele ser o número 1 com 34 anos de idade. Ah, não, mas é que hoje o mundo mudou, a tecnologia, o conhecimento. Me desculpa. Sabedoria não é conhecimento de internet. Primeiro é o seguinte, a informação está aí na internet. Essa informação, se você estudar ela vira conhecimento, mas ela está aí e não serve para porra nenhuma, pura teoria. Se você pegar o seu conhecimento, exercitar ele, profundidade e longo prazo, ele vira experiência e sabedoria. Só depois que ele virar experiência e sabedoria, que você pode falar que você é o número 1 da cultura no Brasil, você é o número 1 da marca no Brasil. Isso vai requerer anos. Anos. O cara não vai ser o número 1 com menos de 20 anos de exercício. Com certeza. Vai ler o livro Outliers. No mínimo 10 mil horas de exercício, de repetição, para você começar a ser bom em alguma coisa. Né? Então, hoje em dia, se o CEO de empresa, se os meus amigos que foram CEOs aí durante o... Né, eu virei CEO cedo. 13 anos depois de ter começado a minha carreira, eu era presidente de empresa. Mas geralmente o cara chega à cadeira de presidente, se ele não for filho do dono, Depois dos se ele 40, não for o né? dono, é bem depois dos 40. Entendeu? É depois de 20 anos de experiência. Senão você não chega. E aí pega um cara que acabou de surgir no digital e ele quer ser o número 1 de gestão. Ele quer entender mais de gestão do que todo mundo. Não vai entender, irmão. Não vai entender. Bobo é quem confia. Não tem como você adquirir experiência lendo um livro, fazendo uma faculdade, né? É vivência, né? Meu cara? amigo, você lê Vivência. 50 livros por ano, você vai ser um obeso cerebral. É. Sabedoria é saber, né? Virtude é fazer, né? Então Exatamente. tem essa Aí se diferença, você né, consegue cara? sabedoria de saber com virtude de fazer, você vira um cara experiente. Mas o grande sábio, ele não tem só a sabedoria do saber, ele tem a virtude de ter vivido aquilo. O sábio do passado, segundo Participar. Aristóteles, é a sabedoria, a melhor sabedoria do mundo é aquela que eu conheço, pratico e exerço. E depois de certo tempo, errando e acertando, eu sei o caminho do certo. Boa. Então, isso é sabedoria de verdade. Você não pode estudar, tentar 2 vezes e achar que você é sábio, achar que você pode tomar aquilo como uma verdade verdadeira. Apesar que eu, com 35 anos de experiência, estou aprendendo todo dia e nenhuma verdade é verdadeira. No mundo de gestão, tentativa, erro e acerto prevalece. E muitas verdades são provisórias também, né? Muito, infinitamente. E cada vez mais. Com o advento da tecnologia, com o advento da informação abundante, acho que raramente uma verdade dura muito, ela muda, como na medicina. Sim, Pois sim. é, sim. isso Como na é medicina. toda hora, né, cara? Ô Lázaro, já que você falou assim desse, não sei se é um coach, né, que falou que com 34 anos ele é Não, era um garoto de internet querendo vender curso de Ah, cultura, legal. e ele falando que ele era o número 1 da cultura no Brasil. Mas Sem nem nome, ó, não pode falar o nome dele, senão você vai dar... tomar processo. Não, ou vai dar ele vai ibope ficar pro famoso, cara, vai ficar famoso pra cacete, cara. Ô Lázaro, é uma pergunta que a gente é um pouquinho mais velho também, Uhum. na faixa dos 40 e poucos aqui, né? Mas a gente tem essa percepção da juventude, né? Você acha que o jovem hoje, eu até separei aqui, ele tem mais personalidade ou ele tem menos responsabilidade? Pode ser um misto de das duas coisas. É o meio termo Sabe ali? por quê, cara? Uma coisa que eu admiro, tem gente que fala assim, mas o jovem hoje está mais difícil que antigamente. É tudo igual. Na minha época também era assim. Hoje talvez tenha um pouquinho mais de lacração e mimimi. Muito, né? Lacração e mimimi que você não tinha no passado. Isso tem. As minorias ganharam muita força e a força da minoria
não veio pela força da pujança do conhecimento, veio pela força do vitimismo. Boa. O cara começa a ser vítima para ser ouvido, né? Mas o que o jovem tem hoje, que eu admiro demais, é a personalidade do tipo. Uma vez eu mudei um escritório de uma empresa da Berrini para Alphaville. Eu perdi 30% dos meus jovens, porque eles não queriam ir em Alphaville. E eu mudei para Alphaville e coloquei um ônibus com ar-condicionado para pegar o cara, ou na casa dele, se ele morasse perto do escritório, ou saísse da Berrini e o ônibus levava ele para Alphaville. Um ônibus às 8 e um às 9. Outro ônibus na hora de ir embora, às 5 ou às 18, para levar para o cara. E teve um grupo de jovens que falou, não, eu vou ficar muito tempo dentro do ônibus, eu não vou. Até bom, né? Você economizou custo com esses ônibus aí, né? Economizei. Só que é o seguinte, tinha gente boa que eu queria que ficasse. Entendi. Tinha uma menina que eu via muito futuro nela. E eu falei com ela, porra, vem. Ela falou, não vou perder meu tempo. Fala, moça, mas você já tem outro emprego? Não. Eu falei, e tu vai fazer o quê? Tô pedição por casa desempregada. Cara, Eu jamais faria isso, Eu cara. vejo que a galera não tem tanta preocupação hoje em dia, né? Eu não sei se isso é personalidade ou irresponsabilidade. Eu fico na Mas é dúvida coragem. também. Essa coragem eu admiro muito. Ah, Lázaro, nova geração, antiga geração. Para mim é o seguinte, tem gente competente. Não interessa. Tem gente competente na nova geração, tem gente competente na velha geração. Tem gente incompetente na velha geração e na nova geração. Entendeu? O pessoal hoje só quer saber de home office. Tem um monte de gente acima dos 50 que também só quer saber de home office. Então, não dá para falar que é melhor ou pior. Tem gente boa e tem gente ruim em todas as gerações. Opinião pessoal minha. Você promove um diretor que ele tem muita experiência com home office? Não. Home office, você pode trabalhar comigo. Na sua casa, você vai ser a mesmo cara. Eu não consigo formar presidente de home office, de pantufa. Eu não consigo formar diretores de pantufa. Depois que ele for diretor e presidente, ele pode até fazer o híbrido dele lá, mas a formação do ser humano, a formação do profissional depende de tempo, profundidade e desenvolvimento de liderança. Eu não consigo também, né, desenvolver um líder sem convivência. Eu não consigo desenvolver um líder dentro de um aquário olhando para uma tela. Líder, para mim, é gente que move gente, gente que tira o melhor de gente, e gente que transforma a vida de gente. E isso você não faz pela tela. Você não move as pessoas, você não transforma e você não toca. No máximo que você dá é pílulas. A internet faz o que hoje? Você dá pílulas de conhecimento. De pílulas, né, cara? Você vai soltando essas coisas, mas a transformação da liderança, o caráter, a pujança de um cara que você olha, a transpiração, um perto do outro, o convívio social, até a conversa no As cafezinho, diferenças, o almoço. os atritos, né, cara? Isso que Tem que funde, estar no né, dia a dia. a personalidade. Eu não consigo né, cara? formar um grande líder pela internet. Aí eu posso ser um incompetente, quem sabe? Quem sabe vocês consigam outros CEOs, outros conselheiros que formem um grande líder pela internet. Eu sou incompetente para formar um grande líder, ele no home office na casa dele, eu na minha, eu no escritório, e eu falando com ele por Zoom todos os dias. Eu não consigo formar esse cara. O gato dele subindo em cima da mesa, né? Exatamente, eu não consigo fazer isso. Mas e qual... Eu sei que a gente não deve generalizar, né? Mas qual galera aí que você prefere trabalhar, cara? Você prefere ele o mais experiente? Vamos colocar assim, ó. Tem os pós e os contras, vamos né, colocar assim. Quando eu vou fazer o turnaround de uma empresa, que eu vou entrar numa empresa que precisa mudar o resultado no curto espaço de tempo, eu tenho que ser gente muito séria para trabalhar comigo. Eu não vou botar um jovem para assumir uma responsabilidade de virar um resultado de uma empresa de negativo a positivo, para pagar dívidas enormes tributárias, bancárias, fornecedores. Quando me chamam a mim para poder ajudar a mudar a chave da empresa, na hora de formar o time lá dentro, seja eu como conselheiro, seja eu como próprio advisor, seja o meu time para fazer uma incorporação de uma empresa, hoje a gente tem umas 4 ou 5 empresas com o meu time tá lá dentro. É gente muito séria. Mas eu não posso colocar um cara inexperiente para fazer essa função. Agora... desculpa, perdão. Não, em vias normais, em temperatura e pressão e voo de cruzeiro, eu posso desenvolver um jovem. Sim. Para cadeiras específicas, eu preciso de gente séria. E eu imagino que, geralmente, quando você entra em empresa que está com problema, porque eles não te chamam à toa, né? Não. Eles não estão com o caixa ali Se tiver, totalmente... não Não vai chamar, né? E quando você chama, eu imagino que a galera que você faz essa transição, essa mudança, ou o português, claro, que você manda embora, são cargos altos, né? São tudo Diretoria, alto. Não, né? é isso aí. Nunca é show de fábrica. Você não vai ficar mexendo ali no cara ali que é operador de máquina, o cara que sei lá, cargos pequenos, né? Eu, para entrar numa empresa, para fazer turnaround de uma empresa, por exemplo, ou meu time, a gente está fazendo o quê? A gente é agente de transformação.
Eu só mexo nas pessoas que têm poder de transformação. A média baixa e o chão de, média gerência, baixa gerência e o chão de fábrica não tem poder de transformação. Sim, Não é a sim. decisão pessoal deles que transforma o resultado de milhões. O que transforma o resultado de milhões é o CEO, o presidente e os diretores. Esse sim, a decisão deles muda o futuro da companhia. Então, o que o Lázaro faz? Se eles não tiver com a cultura certa, eu tenho que trocar. Parte do pressuposto que é o seguinte, se o resultado está ruim, a cultura é ruim. Não existe cultura boa com resultado ruim. E também não existe cultura ruim com resultado bom. Sim. Então tem que estar atrelado. A empresa está com resultado ruim há 3 anos, a cultura é ruim. Nós temos que mudar essa cultura. Para mudar a cultura, invariavelmente, se a pessoa está lá há muito tempo e ela não foi vetor de transformação, eu tenho que fazer uma transição dela para outro lugar. Ela não pode Você falar. acha que dá pra mudar a cultura sem mudar pessoas? Não. É muito difícil, né, Muito cara? difícil, não muda. é Energia, muito- né? E quando você chega, você tem pouco vai- tempo para vai- isso, vai né? gastar muita Não energia. muda, vai gastar muita energia e tempo. Os caras já tem vícios, já É. tem... Não vai aceitar, velho. E mesmo assim é difícil. Vou te falar, tem uma empresa hoje que eu adorei a dona dela. Eu nem assumo empresa desse tamanho. Meu time não assume empresa desse tamanho, mas eu gostei muito da pessoa. Porque a empresa é grande ou pequena? É, 50 milhões. Eu assumo, geralmente tem que bater bi acima de centenas de tá. milhões. Não assumo nada menos. Só que ela fatura 50 milhões e eu botei 2 sócios meus, mais um time lá dentro. Teve um diretor financeiro que pediu demissão, a gente precisou demitir. Ele chegou e falou assim, olha, gente, eu não tenho condição de oferecer o que vocês estão me pedindo. Maduro, cara. Sim, sim. Ele falou, eu não tenho condição de acompanhar vocês. Eu não sei nem responder o que vocês me perguntam. Então eu trouxe a empresa até aqui, mais de 10 anos lá, e virou para a dona e falou, cara, o nível de exigência agora subiu tanto que eu não tenho como acompanhar e eu preciso sair. Ô, Lázaro, quando você entrou no grupo do Silvio Santos, né, e você assumiu a Jequiti, você passou de 20 milhões para 500 e meio pouco em bi, 5 meio anos. bi ano, É. faturamento ano. Qual que foi assim, o principal vetor que você utilizou para conseguir? Em quanto tempo você conseguiu isso aí? Desculpa. Vamos lá, saiu de 20 para 53, de 53 para 180, 180 para 250, 350 e Escalonamento. 500. O principal vetor foi gente certa no lugar certo. Eu tinha lá um cara que era meu sócio. Hoje ele é meu sócio. Antes ele era o Emerson, diretor do Business Support. Eu tinha lá o diretor de operações que eu trouxe, todo mundo, tá? Tirei de fora. Você já tinha A esse Jequiti eu time? mandei todo mundo fora. Eles trabalharam comigo em outras empresas. Você já tinha A conhecido. Jequiti, eu mandei todos embora. Diretoria toda. Todos. Foram mais de 70. Teve resistência do Silvio Santos? Não, nenhuma. Carta branca. Carta branca, nenhuma. Todos saíram. Aí eu trouxe. Hoje o presidente da Privalha, Fernando Bosco, um abraço aí pro meu amigo. Eu trouxe ele como diretor de operações. O Emerson, que é meu sócio hoje, foi vice-presidente da Natura. Eu levei ele como diretor de business suporte. O Ivan Belo Júnior, que hoje está na farmacêutica, era o diretor comercial. José Francisco Queiroz, é uns caras da SPM hoje, comunicação. Meire Stucci, tirei da Natura para ser a diretora financeira. Todo mundo, Você ferrou a Natura, Power. hein, cara? entendeu? Power. Natura Então, acho que não gosta muito de você, hein, cara? cara, faz parte do mercado. Se faz você não parte. quer que as pessoas saiam, cuide bem das pessoas. Faz parte. Você não rouba ninguém. Você faz o convite, a pessoa aceita se ela quiser. Sim. E eu prefiro trabalhar com gente que está trabalhando. Gente boa. Gente boa pra caramba, Tá fora da trabalhando, curva, né? tá trabalhando. Entendeu? Ah, tudo bem. O cara saiu, foi tirar um sabático, aconteceu um momento dele estar demitido, mas ele não fica muito tempo sem trabalhar se ele for muito bom. Sim. Então eu prefiro tirar. Às vezes as pessoas me criticam. Esse cara, porra, fica roubando gente dos outros. Isso não é ético. Não é ético eu, por um conceito antigo, não tirar, botar um monte de incompetente, a empresa quebrar e eu ter milhares de famílias desamparadas. Quando eu sou chamado para consertar a empresa, é para salvar as famílias das pessoas que estão lá, é para ajudar a pagar o dinheiro que deve ao banco, para ajudar a pagar o dinheiro para o Estado. O Estado tinha que fazer uma estátua minha, porque quando eu entro eu pago os impostos todos, eu corrijo os defeitos. Sim. Entendeu? Então, irresponsabilidade é eu me prender a preceitos de que só contrato gente que esteja desempregada. Não, irmão. Eu contrato gente boa que está afim de trabalhar comigo. Tem gente que pode achar que esse jeitão meio maluco meu, pasme, tem fila de gente querendo trabalhar comigo. Eu imagino. Eu particularmente, eu gosto muito mais da postura agressiva, forte, né? Claro, agressiva. Com educação. Com educação, Sim, lógico. educação. Né? Mas o cara com energia ali, né, cara? Respeite as pessoas, irmão. Ninguém é Exato. melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que vocês não são melhores do que eu. Vocês têm conhecimento que eu não tenho, eu tenho conhecimento que vocês não têm. E a junção disso pode ser muito boa. Respeite o ser humano. Líder, chefe, que aumenta o tom de voz e grita com o funcionário, é o meu deal que vai ser traído. Sim. É a mesma coisa do homem que grita com a esposa. Vai virar corno.
A mesma coisa a mulher que fica gritando com o marido, vai virar corna. Agora, e o líder que fica gritando com o funcionário, vai ser traído, meu irmão. Respeitar o ser humano é a questão número 1 de qualquer coisa na vida. Tudo que você for fazer na vida tem que ter respeito ao terceiro, irmão. Meu direito termina onde começa o seu termina onde começa o meu. E esse respeito, um líder, ele respeita as pessoas. Um bom líder nunca precisa aumentar o tom de voz. Se você é líder e você precisou aumentar o tom de voz, reveja seu conceito de liderança. Você não é um bom líder. Verdade. Lázaro, ainda na Jequiti, nesse primeiro escalonamento de faturamento, se deu ao aumento do número de produtos vendido ou a gestão bem aplicada, cara? Número de consultor e produto vendido. Para você aumentar o número de portfólio da empresa, você tem que ter uma boa gestão de portfólio. E aumentou numa base de revendedora. Para você aumentar a base de revendedora, fazer boa gestão, campanha, publicidade, para ter um programa no ar, a gente lançou estratégia de celebridade. Para acontecer isso, que o foco era crescimento de venda, precisa ter gente muito boa e precisa ter bom método, bom planejamento, bom processo. Mas não tinha fraude ali, essas coisas. Zero, esquece. Porque não, no Pan-Americano teve algum era problema, outra história. né, cara? Outra história, teve fraude Pan-Americano, tá na mídia, já as pessoas já foram julgadas, condenadas e tá tudo aí. Entendeu? Mas assim, lá não, o problema lá era a performance. Habilidade de negociação. Como 99% das empresas tem problemas por falta de performance das pessoas que estão lá dentro, porque a empresa não tem performance sozinha. Quem tem performance são as pessoas que estão sentadas nas cadeiras. E essa empresa tem alta performance. Não, as pessoas que estão sentadas lá têm alta performance e que o conjunto da performance dessas pessoas forma uma empresa de alta performance. Né? Empresa, atrás de um CNPJ sempre tem que ter um CPF. Uma empresa dessa, quando te chama, você exige ali que você tenha carta branca? Exige. Porque senão você não consegue trabalhar, né, cara? Às vezes tem resistência, vamos lá. e aí como que você faz? Vamos lá. O dono sempre vai tomar a decisão final. Mas o que você exige é o seguinte, é o meu jeito, a minha metodologia, o meu processo. Mas o dono sempre toma a decisão final, independente se é multinacional ou dono. Quando eu falo dono, é o acionista. Tá. É uma multinacional, tem um conselho. É o conselho que toma a decisão final. Mas a posição do cara que está fazendo o turnaround, a posição do presidente, como você quer chamar? Quando você vai como CEO, como presidente. Quando eu entro pessoa física, eu vou como presidente. A última que eu fiz, eu saí em 2022. E hoje eu tenho dificuldade para fazer isso. Eu não tenho agenda nem tempo para fazer. Mas posso até fazer. Mas a proposta vai ter que ser muito, boa. muito, muito porrada. Mas muito porrada mesmo. Não vai ser 10 milhões, 20 milhões por ano que vai me fazer sentar na cadeira de CEO. Porque não vai dar hoje para fazer isso. Tem que ser uma pancada bem bacana para eu poder fazer essa posição. Mas eu tenho um time especialista para isso. Eu agora estou negociando uma empresa que tem 10 mil funcionários e eu vou sentar no conselho e vou botar meu time lá dentro para consertar ela. 10 mil funcionários. Meu time vai entrar, o CEO vai ser meu, os diretores financeiros, os diretores de operações, todos meus. Meu time entra, eu fico sendo estrategista e eles entram. Hoje a gente tem empresas no Grupo Optimize, que é isso aí. O meu time faz o trabalho dentro da minha metodologia. Eu tenho uma metodologia Lázaros própria. ali para tocar essa daí. Eu tenho uma metodologia própria. E gente que vai fazer aquilo, entendeu? Tanto na área de custos, quanto na área de estratégia, quanto na área de expansão e distribuição. Então é a metodologia que a gente usa dentro da empresa e para implementar isso eu preciso de gente muito séria. Então, como eu disse para você, nós estamos, talvez essa semana a gente assina um contrato. Fazer gestão de 10 mil funcionários de uma empresa, toda a diretoria sai e entra a gente. Caramba. E vai ficar meu time lá dentro por 3 anos. Para solucionar um problema. Depois de 3 anos, os caras vão embora e deixa o time preparado, deixa tudo bonitinho para a pessoa ficar lá. E essa diretoria, ela sai de uma vez ou tem um períodozinho? Depende, cara. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? Já aconteceu de eu entrar numa empresa e em 60 dias não ter mais ninguém. Eu já ter trocado todo mundo. Já aconteceu, demora 1 ano. Depende, cada caso é um caso. Depende se você... Tem um cara que fala assim, mas se você manda todo mundo embora, você perde o histórico. Histórico de quê? Histórico de resultado ruim? Se o resultado ruim tá dando prejuízo, que histórico que eu quero ter, cara? Eu quero ter histórico de nada, você não. Tá meio enviesado ali no que tá fazendo errado já. Mas você não pode perder a história e a essência. História ruim? Eu não posso perder história boa. História ruim? Resultado ruim? Eu transformo na hora. Se fosse importante, não estariam te contratando, né? Eu falo com as pessoas, deviam chamar um pouquinho antes, porque às vezes o cara chama, o negócio tá tão ruim que eu falo, tchau, não dá mais. Eu não faço recuperação judicial. Aí eu indico o Marcos Pelosato, que é um amigo meu. Quer fazer recuperação judicial? Vai lá pro Marquinho Pelosato,
e ele faz para você. Recuperação eu não faço. Massa falida não é com você. Não. Ô, Eu Lázaro, não fecho empresa, irmão. ô, Lázaro, você trabalha aí num universo que não é tão grande assim, né? Não existe tantas empresas multimilionárias assim no Brasil, Não. né? E para empresas assim, vamos falar de 5 milhões de faturamento ano a 50. Você tem alguma solução? Você tem alguma A gente, dica? entre 5 e 50 milhões, dentro da Optimize, a gente tem um programa que é alavancador de negócio. É um programa, a metodologia que um time nosso vai ajudar, mas não é o time do turnaround. Né? A gente tá. tem dentro da Capital treinamentos de gestão. Na Capital Upgrade, a gente foca muito em treinamento de gestão, treinamento do dono, treinamento dos Isso que eu diretores. ia te perguntar. Isso a gente faz para qualquer tamanho de empresa. Tá. Eu tenho um mastermind que fica comigo, que eu tenho gente de 8,8 bi e tenho gente de 5 milhões no ano, dentro do mesmo mastermind, são 100 pessoas. E assim, a ideia lá é falar de gestão. O nosso mastermind lá da Capital Upgrade é gestão na veia mesmo. Lá a gente não trabalha família, a gente não trabalha religião, não. A gente trabalha mentalidade de dono, business, gestão, finanças, tudo, tomada de decisão, ajuda e suporte decisório. Esse é o foco do nosso mastermind. O Lázaro sabe disso, velho. Eu fiz gestão por 35 anos na minha vida. Se eu não souber, eu sou muito burro. Mas nesse programa aí você não cuida da empresa do cara, você não Não, avalia, só treino ele. você treina ele e o time dele, né? Cuidar da outro empresa, diretor. eu tenho, na Optimize tem um produto que ajuda a melhorar a sua empresa, mas para cuidar mesmo, tem que ter um certo valor para si, ou então um business que a gente gosta. Eu acabei de falar, não vou dar nome, tem uma empresa que fatura 50 milhões e a gente está lá cuidando dela. Entendeu? Por quê? Porque a gente gosta do segmento. Nem do segmento você pode falar? É o segmento pet. Ah, tá. A gente gosta do segmento, a gente está cuidando, eu quero que a pessoa tenha muito resultado, né? Porque, quem sabe, eu até viro sócio. Porque eu gosto do segmento. Entendi. A gente viu um segmento de muita oportunidade no Brasil. Uma área próspera, né? Muito próspero, então a gente escolhe. Tem alguns nichos que a gente não precisa ter tamanho, basta a gente falar, pô, isso aqui pode ser que um dia a gente cuida, na hora que o resultado estiver bom, a gente talvez senta para conversar e fala, ó, me interessa ficar com você. Poxa, legal pra caramba. E esse programa, a galera que tiver interessado, ele procura onde? Ele acha você aonde? Ele Primeiro me acha lá na minha rede social, né? Lázaro do Carmo JR, que está no meu Instagram, Lázaro do Carmo JR. E se você colocar Grupo Optimize Consult, você vai achar a empresa lá. Ah, eu quero fazer treinamento. Putz, Capital Upgrade. E o Summit é o quê? Summit é um dos produtos da Capital Upgrade. Ah, tá. Que é onde a gente coloca 1000 empreendedores dentro de uma sala para falar de gestão o tempo todo. É um evento temporário, né? É um evento diário. Acontece 8 vezes no ano pelo Brasil. Ele pode ser do Mastermind ou não, né? São coisas diferentes. Diferentes, né? Por exemplo, se eu quiser, eu compro Você compra o Mastermind. um Mastermind ou posso comprar só o Summit e ou só a imersão. Entendi. A Capital tem 3 produtos principais. Que é o Mastermind, que é a imersão, que são 3 dias, e o Summit, que são 2 dias. São tickets completamente diferentes. O Mastermind custa mais de 100 mil, a imersão custa 15 mil e o Summit custa 2. Tá. Entendeu? Mas é óbvio que cada um entrega de acordo com o valor que gera. O Summit é um evento de um dia? 2 dias. 2 dias, legal. Ô Lázaro, a gente tem um dos nossos quadros aqui, é a Rapidinhas Dr. Cast. Então a gente vai fazer umas perguntas assim, tipo ping-pong. Você dá aquele corte rápido aí. Vai lá, Vagnão, começa aí. Boa. Vamos lá. Se você tiver que escolher uma empresa para trabalhar e ambas do mesmo perfil, só que uma é familiar e a outra não, qual seria a sua escolha? Familiar. Caramba, eu pensei que seria totalmente ao contrário. Não, as empresas familiares, elas são as melhores, na minha opinião, desde que a família seja profissional. Boa. E lembra o seguinte, a empresa familiar, eu estou olhando no olho do dono e estou falando com ele, estou cuidando do seu bolso, do seu dinheiro, e só existe um caminho certo. Ou você me ouve ou eu vou embora. Uma empresa profissional que tenha board, capital aberto na bolsa, ela não tem dono, irmão. Eu tenho que trabalhar com o ego de executivo. Eu tenho que convencer o ego do conselho inteiro, 12 conselheiros, o ego de cada um. Tem que convencer o ego do CEO para fazer qualquer coisa. Se eu for o CEO, eu tenho que convencer o ego dos conselheiros, mais não sei quem, trabalhar matricialmente. Se for uma empresa que eu estou no Brasil e tem reporte mundial, cara, é muito mais difícil. Empresa familiar, você olha no olho do dono
e fala, meu amigo, ó, 2 mais 2 é 4. Se você quer que seja 5, não sou eu. Se for 3, também não sou eu. Só tem um caminho a seguir. Topa? Não topo. Então tá bom, segue sozinho. Topo, tamo junto. Boa. Próximo aqui. Qual o melhor chefe direto que você já teve na vida? Hélio Anastácio. Já tive vários, mas Hélio Anastácio. Ele- Aí o Silvio. O Hélio é da onde? Hélio era da Sanofi. Sanofi. E o Silvio. O Silvio, indiscutivelmente, vamos lá, eu troquei a direção. O Silvio, indiscutivelmente. Tá. Ele era o cara. Aí o Hélio. E aí tem vários outros aí, mas É que esses cada um deve ter um dois, perfil de completamente diferente. liderança, né, cara? Completamente diferente. Te dei 2 exemplos. O Hélio era um cara profissional de multinacional. Silvio Santos, ele era um puta cara, empreendedor do Brasil, ícone, aquilo que eu te falei. Nato, né? Tem que dar honra pra quem tem honra. Carreira demais, né? Cargo de diretor pra cima. Quantas vezes ele pode errar grande dentro da empresa? Grande nenhuma. Ele pode errar pequeno. Tô pagando 100 pau de salário pro cara. Você me desculpa, eu quero um cara pronto. Ele pode errar grande nenhuma. Pequena ele pode uma. Uma vez. Pequena Legal. uma, grande nenhuma. Boa. Grande quebra empresa, irmão. Deixa eu te falar um negócio. Claro. Empresa com dificuldade financeira não tem proteção contra idiota. Eu não posso contratar idiota. Empresa com muito caixa sobrando, eu tenho proteção contra idiota. Empresa com caixa apertado, com endividamento, não tenho proteção contra idiota. Eu não posso errar. Boa. Liderança, agressiva ou compreensiva? Justa. Justa. Caminho do meio? É justa. Agressividade tem que ter justiça. Compreensiva não. Aí você vai pra onde? Mas você também pode ser agressivo sem ser injusto também, Não é né? por isso que eu tô falando, agressividade justa. Certo. Boa. Não, sabe por quê? Toda liderança tem que ser competitiva. Outro dia me criticaram, falando que os grandes gestores são colaborativos. Os colaboradores são muito colaborativos. O presidente não é colaborativo. O presidente é decisor. É um só para tomar a decisão sozinha com Não o pode travesseiro errar, né, dele. cara? Não pode errar. O presidente de empresa é a cadeira mais solitária que existe. Ai, não, você tem que fazer gestão colaborativa. Meu irmão, você tem 10 mil funcionários. Você vai ficar dividindo essa ideia com quantos? Com 1 ou 2. Seus conselheiros. Acabou. Sim. Então é isso. Então a gestão ela é justa. Boa. Você tem que tentar ser o mais justo possível. Qual a decisão profissional mais difícil que você já tomou? Você vai assustar. Sempre a mais difícil é demitir pessoas. E sempre a mais certa. Você tem dificuldade com isso? Pra demitir? Dificuldade não, eu faço isso sorrindo. Sim. Mas não é fácil. Mas não gostaria É, de fazer. Não né? gostaria de fazer. Eu gostaria de fazer assim na frente das pessoas e falar assim, esse é o caminho, siga. E todo mundo seguisse. Só que tem gente que não faz isso. Tem uma sensaçãozinha que você falhou um pouquinho também porque ela não deu certo ou não? Você fica... Não, eu tenho consciência completamente tranquila, até porque eu lido com gente sênior. E gente sênior eu não tenho que treinar nem capacitar. Hoje eu não treino e não capacito ninguém. Eu quero gente pronta. Boa. O estagiário, o trainee, eu treino e capacito. Gente sênior não. Mas já aconteceu de você ter que demitir alguém que era subordinado seu há muitos anos? Já aconteceu várias vezes. E já aconteceu de eu ter que mandar uma pessoa embora porque o dono queria tirar essa pessoa e eu achava que não deveria. Mas o dono toma a decisão final. Lembra que eu falei com você que a decisão final sempre é do dono? Sim. O gestor, por melhor que ele seja, por melhor presidente que ele seja, e você tem que virar e falar assim, eu não faço isso. Mas se o cara falar, o dinheiro é meu, você vai fazer, você fala, então tá bom, mas a decisão não é minha. Bota aí na ata. Bota na ata, anota aí na reunião que eu estou tomando a decisão pela sua vontade, não pela minha. Contrariado. O que te inspira mais? O que me inspira mais? Transformar aquilo que eu toco. Fazer as coisas acontecerem. Mais até do que o dinheiro. Entendeu? Você gerar transformação. Seu objeto de transformação me inspira mais. Sabe? No passado, eu vou ser bem sincero, era grana, eu precisava de grana. Entendeu? Depois é ser objeto de transformação. Cara, você vê um negócio que tá dando errado e eu olho para ele, detalhe, tá? Antes de entrar eu já sei se eu consigo ou não. E eu olho e falo, rapaz, isso aqui é mole. Isso aqui eu vou virar esse negócio. Quando tá muito difícil, você entra mesmo assim? Entra. Hoje, com todas essas atribuições que você tem, você ainda entra? É que difícil depende para quem. Às vezes é muito difícil pro cara que tá lá míope há 20 anos. Você entraria na Americanas hoje? Entraria. Ali Eu acho que entraria. é difícil, não é? Eu entraria. Se o 3G me chamasse, eu sentaria lá na cadeira e falaria o seguinte. Eu resolveria muito problema lá dentro. Ficava de presidente ali, Ficaria. 3 anos ali. Ficaria. Na Americanas eu entraria. E resolveria. Eu acredito que eu resolveria. Na Americana eu entraria. Eu Até também. porque tem gente criticando muito lá o 3G lá. Sim, 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 Meu amigo, não tem como criticar.
Jorge Paulo Lema, Teles Sucupira, esses caras, se você pode até não gostar. Agora, criticar Resultado o que os caras legado têm, e o né, cara? resultado deles é inveja. Pô, lógico. É inveja. Outro dia um cara veio falar comigo, Lázaro, o que você acha do Flávio Augusto? É o cara mais bem sucedido da minha geração. Eu tenho mais ou menos a idade dele. E da minha geração, Flávio Augusto é o número 1. Eu não conheço ele para falar ele como pessoa. Mas na minha geração, é o cara que mais fez transformação. O que eu vou falar para um cara desse? Tira o chapéu? Cara de vendedor. Ah, mas eu ele não. é hoje, né? Mas você conhece Manda ele? o Não, resultado, mas eu não preciso conhecer, velho. resultado do Entendeu? Eu não cara, preciso né? conhecer. E da minha geração, é o cara que mais transformou. A geração acima, você teve Silvio, você tem lá Jorge Paulo Lema, você tem Abílio, você tem Jack Welch, tem um monte de gente. Da minha geração, quando você olha o número 1, aí você tá ali. Aí você tá ali, João Adib, você tá ali o Flávio Augusto, que principalmente saiu do zero. Então, é isso. Respeitar os fatos Boa. e o legado. Lázaro, uma lição que você aprendeu com seus mentores que você fala, puta, essa aqui marcou. Respeite o ser humano. Boa. Não tem ninguém todo mundo está. Essa eu aprendi pra vida. E a vida inteira, os grandes homens eu escutei da boca deles. Respeite o ser humano. Ninguém todo mundo está. Você está no momento bom ou no momento ruim. Mas você não é. Nunca ninguém é. Então esse papo que o cara conjuga o verbo sempre na primeira pessoa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não gosto nem de ouvir. Pra mim é bullshiteiro. Entendeu? Eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é, meu irmão. Você está no momento bom ou ruim. O mundo dá volta. É. Um conselho para quem aspira em ser um líder. Respeite as pessoas e exercite todo o seu conhecimento. Conhecimento sem exercício é só conhecimento e não vai te levar a lugar nenhum. Exercite o seu conhecimento, respeite as pessoas. E um outro detalhe, o líder bom é aquele que coloca a pessoa certa no lugar certo. Nunca contrate um cara maior do que a cadeira ou menor do que a cadeira. A cadeira não pode estar apertada para o ser humano nem folgada demais. Dentro da empresa é isso. Um livro que todo empreendedor deveria ler. O que importa é seu resultado. E Sabia. o próximo, crise é o cacete. E, pessoal, É isso aí. E o próximo, crise é o cacete. e depois o Outlier. Outlier. desse nome aí, Ah, cara. e todos do Jack Welch. Ah, tá. Lázaro, você é mais fã de quem? Jack Welch ou Elon Musk? Jack Welch. Sério? cara? Do que Bill Gates, Jack Welch. Do que Steve Jobs, é Jack Welch. Por quê? Porque esses caras foram grandes empreendedores que deram uma grande sacada. O Jack Welch, ele foi um grande gestor. Mais gestor do que todos esses que eu disse. Ah, Zuckerberg, puta sacada. Mas gestor eu não sei dizer. Agora o Jack Welch não. Ele pegou um transatlântico e transformou na GE. Então, você quer ser um inspirar? Uma vez eu vou lembrar da coisa aqui. Quer inspirar em ser gestor? Jack Welch. Uma vez eu fui entrevistar um cara e perguntei assim, quem que você modela? Ele falou, Elon Musk. Aí eu falei, você vai lançar foguete? Não. Tu vai montar uma fábrica de carro elétrico? Não. Então por que tu modela Elon Musk? Aí ele ficou sem olhar pra mim na minha cara. E detalhe, gente muito séria. O cara tinha mais de 40 anos de idade, tava fazendo uma entrevista, isso não faz muito tempo, é recente. Eu falei com ele, me fala alguém que você se inspire e modela. Aí Elon Musk. Olhei pra cara dele, por quê? Então, porque é um arrojo, né? É um cara? visionário, porque é isso, porque é aquilo outro. Eu falei, tá bom, você entende o que é modelar? É você vai fazer o que o cara já fez pra chegar onde ele chegou. Tu quer lançar carro elétrico? Não. Tu quer lançar foguete? Não. Tu vai montar satélite, você vai... Não, Chip eu falei, no então cérebro. por que tu tá modelando Elon Musk? Modele um cara que já percorreu a sua jornada e é mais bem sucedido que você. Se ele falasse, estou modelando Abílio Diniz, Silvio Santos, Flávio Augusto, eu ia falar, ó, você tá modelando caras bons, Flávio Lázaro do Augusto. Carmo. Quem sabe, né? Aí não ia ser puxa-saco demais. Se eu perguntava pra ele, quem você tá modelando? Ele falava você, eu falava chuchu e puxa-saco, nasce em qualquer lugar. Não dá, né, velho? Vai que formiga, né? cara? Pô, legal. Qual que é a próxima aí? Acho que tem mais umas, duas ou três, né, velho? Livro, mercado... É você agora. Né? Sou eu? É 11 aí. Vambora. Uma qualidade indispensável em um gestor. Comprometimento acima da média. O cara tem que trabalhar o necessário. O cara tem que fazer tudo que tem de ser feito todos os dias. Comprometimento acima da média é a qualidade principal do gestor para mim. Lázaro, o conhecimento técnico é obrigação. Ética é obrigação. É o currículo para estar exercendo o cargo, né, cara? Cara, conhecimento técnico é obrigação. Eu não contrato um diretor com menos de 15, 20 anos de experiência. Não contrato. Simples assim.
Ah, o cara tem menos de 15 anos de experiência em operações. Ele não vai ser meu diretor de operações. Agora, regra número 1, comprometimento acima da média. Lázaro, e a questão da ética? É obrigação. É default. Comprometimento acima da média é o que vai fazer o diferencial para mim. Fazer tudo que tem que ser feito Boa. todos os dias. Lázaro, qual a maior lição que você teve num momento de crise, cara? Cabeça fria. Saber interpretar os fatos sem emoção. Em qualquer momento de crise, você tem que usar mais o cérebro do que o coração. Isso eu falo. Um gestor, um presidente emocionado demais, romântico demais, passional demais, é uma bomba. Ele vai quebrar qualquer empresa. Um cara que não sabe dormir no barulho, ele não pode ser um presidente de empresa, de uma grande empresa. Entendeu? Enfrentar momento de crise, cabeça fria, travesseiro e sua consciência. Quem manda em você é a sua consciência, depois a sua razão e por último o seu coração. Lei da vida. Qual que foi a empresa que você enfrentou a maior crise? Vamos no ramo econômico, né? Uma pancada de crise, mas eu já tive um negócio que eu não posso falar nem o nome, porque tem processo na justiça contra isso, que em 4 meses foi tudo por água abaixo por uma decisão de um cara, de um estrangeiro. Ele tomou a decisão que não deveria fazer e ninguém segurava. Eu tive de sair. Em 4 meses eu cheguei e falei, eu tô fora desse jogo, esse jogo não é meu. Entendeu? Esse jogo não é meu. Ela saiu do Brasil. O jogo é meu. Com 4 meses eu falei, tô fora, esse jogo não é meu, eu não vou tomar. Mas decisão difícil, Lázaro, teve a decisão mais difícil? Não, eu tive vários aprendizados. Tudo de bom e de ruim que aconteceu na minha vida serviu para forjar o meu conhecimento para hoje, depois de 35 anos fazendo, depois de 30 anos fazendo isso, e serviu para forjar o meu conhecimento, meu caráter e minha postura. Então não teve só qual o momento mais difícil. Não teve. Qual que é o melhor momento? O nascimento dos meus filhos. Foi o melhor momento. Sim. Agora, por quê? Porque é mais sentimental. Do ponto de vista racional, eu fui formado por pequenas decisões e atitudes. Não teve uma só grande. Até porque eu faço isso há muito tempo. Não dá nem para elencar. São vários, né? São vários momentos. Vários momentos difíceis, rapaz. E Quantas vezes? seu problemas primeiro diferentes. milhão? Vou te dar um exemplo. Marcou? Marcou. E com quantos marcou. anos você Puta, tinha? É muito menos, sei lá, 25. 25, bateu o primeiro milhão. Por aí. Com 30 eu já tinha vários deles. Entendeu? Então, assim, vamos colocar assim. Eu já tive tomada de decisão que eu tive de falar assim, cara, tô ferrado aqui agora. Já aconteceu uma vez. Sexta-feira. Na empresa não tinha dinheiro para fazer folha de pagamento na segunda. Entrou um cara na sexta-feira na minha sala, a financeira entrou e falou, Lázaro, o banco não liberou o crédito, precisamos pagar a folha de pagamento. Cara, do nada, esse cara é amigo meu, pessoal. Eu vou falar com esse cara, Bruno Schwartz. Brunão, ele foi garantia, foi tudo. O Bruno virou e falou assim, você precisa de dinheiro? Eu falei, tô, pra segunda-feira. Ele falou, tá bom, te arrumo hoje. Ele foi lá e só arrumou 30 milhões. Pra salvar a vida da segunda pra sexta. Sem pedir garantia, nada, só na Depois, na só na outra amizade semana, que vocês tinham. em 6 meses tinha que pagar. 6 meses tava pago. Entendeu? Tava pago. Então, cara, credibilidade é um negócio que você tem que ter, cara. Entendeu? E isso era uma empresa. A financeira minha, tô dentro da sala com ele, eu fui falar com ela, e ele falou, pera aí, eu arrumo você. Aí tá óbvio, né? Depois pegou a linha de crédito do banco, pagou o cara. Fantástico. Sensacional. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta aqui. Empresas que... Quando que uma empresa, Lázaro, deveria perceber que ela está entrando num momento de crise e teria que chamar um cara que nem você? Eu sei que é os números, né? É caixa. Caixa. Você acha que tem um Vamos lá. limite, uma linha aí que A empresa, estabelece? quando para de crescer e você não sabe por que você parou de crescer, uma empresa que começa a ficar negativa no caixa com certa frequência. Uma empresa que você não está conseguindo ter a mesma performance que você tinha anos atrás. É na hora de você rever a sua estrutura, rever sua cultura e rever sua estratégia. Senão você vai ficar míope. O problema é que o cara deixa o caixa dele ficar negativo por anos consecutivos, o EBITDA ficar negativo por anos consecutivos, para chamar um interventor. O meu time, talvez eu conseguiria ajudar muito mais se todo mundo pegasse em empresas com menos dificuldade. Mas pensa o seguinte, você tem uma empresa que vinha crescendo, de repente você para de crescer, você tem que entender o porquê. Você começou de períodos em períodos ficar negativo e depois volta, você tem que entender o porquê. Lembra, a falta de caixa nunca é a causa, ela é um sintoma. A causa é má gestão, é falta de venda, é falta de inovação. A falta de caixa
é a situação mais grave da empresa, mas ela nunca é a causa daquilo. Talvez seja quando o cara percebeu quando ele tá sem caixa, Exatamente. né? É que Mas todo aí já mundo- aconteceu, já vem anos já algo Às vezes as acontecendo, pessoas né? persistem por anos sem caixa pedalando, buscando a solução de um problema com a mesma fórmula do passado. Para ter dinheiro novo tem que ter fato novo. Se você está fazendo a mesma fórmula e o negócio não está virando, você tem que trazer um fato novo. Se você não traz esse fato novo, você vai ter problema. Cara, o que te dá mais. Falando do Lázaro ali, o que te dá mais tesão ali? Você pegar uma empresa que o cara quer só aumentar o faturamento dele, não tá quebrada, ou aquela que já tá pegando fogo e você precisa entrar e apagar um incêndio e. Qualquer uma das duas coisas me dá tesão. O problema é que quando eu olho para o negócio e vejo que está ruim, mas o grande problema são deficiências fáceis de consertar, eu falo assim, bingo que 6 meses está pronta. Ou o mercado é muito bom, a empresa é muito boa e ela está mal gerida. Me dá bastante tesão porque você faz o negócio mais rápido, né? E o grande desafio é fazer a transformação, aquilo que eu falei, gerar disrupção e transformação é o meu tesão. Óbvio, bem remunerado, né? Mal remunerado não adianta, Não dá pra irmão. fazer. Mal remunerado não vou fazer Aí nada na sem minha tesão. vida. É. Ô Lázaro, mas voltando um pouquinho aí naquela linha de corte, ali, onde que o empresário, né, o presidente da empresa deve começar a se preocupar que a empresa não está indo bem e ele precisa de uma, sei lá, uma gerência externa, né? Você falou relação à caixa e tal, mas se o cara tiver, a empresa tiver com caixa, tá tudo certinho, contas em dia, grana ali no capital de giro, tudo tranquilo, mas tá 1, 2 anos sem crescer. E é o primeiro sintoma. Você acha que aí é a melhor hora É melhor. Pensa assim, você vinha crescendo 10% ao ano, há 10 anos. De repente tu parou e você já está no terceiro fazendo as mesmas coisas e você não cresce. É a hora mais de- saudável, né, de cara? você irá falar assim, opa, eu preciso oxigenar. E para você oxigenar, você trazer gente inteligente para o seu lado. Gente inteligente junta produz mais. E lembra, nós nunca somos donos da razão. Eu não sou o dono da razão. Lázaro, você tem um segredo de sucesso para as empresas? Não. Eu tenho bastante experiência em gestão. Eu tenho bastante experiência em promover pequenas disrupções que podem te levar ao resultado. Mas eu não sou dono da razão. A gente tem que fazer junto. Existe uma fórmula secreta que você copia aqui, copia aqui, copia ali, copia ali? Não. Tem uma metodologia que eu tenho que testar para ver se ela serve ou não. Qual a metodologia? Puta, na área de custo, meu amigo, cotação a cada 6 meses, bit, processo, cultura que não deixa o cara sair do trilho, planejamento estratégico impresso em cima da mesa, planejamento tático para tirar o estratégico do papel. Quem são as pessoas que vão implementar o planejamento tático? Quem vai cobrar? Quem vai medir? Qual a frequência dos rituais? Eu não faço reunião, eu faço ritual. Meu amigo, gestão de resultado tem que ser seita. Gestão de resultado não tem que ser reunião, tem que ser ritual. E a coisa é gente grande, não é coisa para mimizento, não. Mimimi, meu irmão, é gato gago. Eu gosto de zizizi, produzir, Não. produzir, produzir. Não Eu dá não pra gosto de mandar o mimimi. assessor no lugar, não, né? Não dá pra mandar o estagiário, Não né? dá para mandar o estagiário. Então, isso tudo faz parte de um processo, de uma metodologia. Eu escuto às vezes, Lázaro, mas isso que você faz eu sei. Eu falei, então por que você não faz? Porque não tem consistência, não tem intensidade, né, no processo. Porque processo também é intensidade e consistência. Processo não é o que está escrito, documentado. Processo é tudo aquilo que as pessoas fazem de forma efetiva sem você pedir. Isso é uma empresa com processo. Uma empresa com processo, todas as cadeiras, todas as pessoas, todos os funcionários fazem o que tem de ser feito com intensidade, profundidade, com foco no processo que te leva ao resultado, sem alguém pedir. Porque a liderança, ela não precisa nem pedir. Por quê? Porque você tem uma cultura forte. Então, esse é o mecanismo para dar certo. É isso que a gente tenta colocar dentro das empresas. Pouca gente faz isso. Tá? Pouca gente tem essa metodologia. Pouca gente acha que é Ctrl-C, Ctrl-V. Não é, irmão. Pouca gente não. Muita gente acha que é Ctrl-C, Ctrl-V. Não é. É teste. Acertou, acelera. Errou, para. Com consistência, metodologia. Né? E é óbvio, experiência por trás. Eu sou fã da experiência, irmão. Eu sou fã. Você é jovem, pode ser experiente? Pode. Um cara que trabalha 10 anos, 12 horas por dia,
ele vai ter mais experiência do que o cara que trabalha 6 horas por dia por 15 anos. Pelo número de horas. Ele né? vai ter, são É igual 10 piloto, mil né? O horas, cara igual tem, piloto. tem que ter hora A de voo, né, experiência não é cara? pela sua idade, é pelo número de horas trabalhadas. Ah, mas eu só gosto de trabalhar 6 horas por dia, vai ser imbecil por mais tempo. Faz tempo. Ô Lázaro, um episódio que foi muito interessante de assistir foi você num podcast com o Rufino. E ali era água e óleo, né, cara? Total. E eu fiquei imaginando E eu assim... adoro o Rufino, beijão Não, pra não, ele, é eu um cara- adoro é um cara ele. inspirador, Mas nós né, somos cara? completamente diferentes. É um E ele cara fala isso. Ele fala. E ele sacaneou você pra cacete ali, né? E ele é um cara inspirador também, mas você acha que a metodologia dele, eu não sei também se ele emprega essa metodologia na empresa dele ou se é gerida pelos filhos que tem uma outra linha ali, mas você acha que essa metodologia dele, ou o estilo, né? Vamos falar de estilo, que talvez não seja um método, né? Mais complacente, mais agregador, aquele cara que pode errar 10, 20 vezes que ele ainda... Você acha que consegue lidar em alguma empresa ou é um milagre a empresa dele estar super bem hoje em Do dia? Divino Espírito Santo. É Aquela assim, fé cara, dele. uma pessoa erra 10 vezes, olha o dano que ela causa. Quando erra Entendeu? uma, já Lembra o ferra seguinte, tudo, mas cara. o Rufino fala isso também, da base da pirâmide. O cara que o erro dele não causa dano. Eu tenho certeza que se um diretor do que trabalha com o Rufino errar 4 vezes, na quinta ele não vai estar lá. Só que comigo só erra uma. Com ele erra 4. Mas 10 é só com a base. Acho que ele usa mais o exemplo da Da copeira. A base lá embaixo, irmão, É, com o Lázaro dá pra também errar pode errar várias vezes. bastante, Sabe né, por quê? Porque o cara da operação da mão de obra, o erro dele causa pouco dano em mim. Entendeu? É como uma espinha na pele que tu espreme. Agora, um diretor errar é um câncer, irmão. Entendeu? Então não dá. Então é isso. Eu e o Geraldo, a gente pensa igual com metodologias diferentes. A gente fala isso. Entendeu? A gente fala isso muito. A gente já fez palestras juntos pra caramba, velho. Mas muita. Eu A percebo que nem pensa igual, cara. Às vezes eu consigo achar que é uma linha totalmente diferente. É que assim, é que são metodologias diferentes. É que ele fala, ele também gosta do resultado. Então por isso que a gente pensa igual. As duas Entendi. gostam de resultado. Só que eu acho que para algumas cadeiras você tem que ter gente muito preparada para mitigar erro. Eu não colocaria um jovem inexperiente como um diretor financeiro, como diretor comercial, como presidente de empresa, jamais. E eu escuto isso direto, cara. Acredita em mim que me bota para liderar uma empresa que eu vou transformar. O que tu fez? Nada, velho. Eu não vou ser um maluco, não. É uma coisa de Vai investir ser em o startup. primeiro, né? É investir numa startup de carreira. Entendeu? Tu é o primeiro, eu não vou ser seu cobaia, meu irmão. Então você vai ter que aprender primeiro, testar, comprovar e depois tu vem comigo para Nunca trabalhar fez, comigo. mas ele tem certeza que vai dar certo, que vai saber Exato. fazer, né? Haja fé, hein? Porra, Haja fé, rapaz. Isso é que é cristianismo empresarial. confiança. O mestre, para a gente finalizar o nosso podcast aí, eu queria que você deixasse uma mensagem, principalmente para as pessoas que se inspiram em você e tá passando num momento difícil aí com as suas empresas ou com as suas carreiras. O que você tem para deixar para essa galera, o caminho das pedras aí? Coloque ação nos seus desejos, nas suas vontades. Coloque ação e comprometimento nos seus desejos, nas suas vontades, você consegue realizar. Sem ação e comprometimento nos desejos, nas vontades, vira um sonhador. E o mundo já tem sonhador e contador de história demais. Se você não colocou isso no próximo livro, eu vou colocar esse trecho aí no meu. Pode Aí colocar. vou dedicar a você, vou marcar você. Pode cara. colocar, irmão. Assim, se você tem que colocar ação e comprometimento nos seus sonhos e desejos. Top demais. Esquece. Lázaro, pra gente fechar aqui com a nossa galera, queria que você deixasse mais uma vez aí os seus contatos, ou o principal contato. onde que Segue a o pessoa- Lázaro lá segue o Lázaro lá no Instagram, né? @Lázaro do Carmo JR. Siga lá o Grupo Optimize, a Capital Upgrade. Pensou em treinamento corporativo, vai pensar lá na Capital. Quando que vai ser o próximo summit aí, ô Lázaro? Cara, o próximo é Fortaleza, Fortaleza. tá? São Paulo tem alguma previsão? São Paulo ano que vem. A Ano gente que teve vem. São Paulo, geralmente a gente faz só um em São Paulo. O Summit é onde eu solto as pílulas do meu conhecimento. E pra fechar, o que realmente importa? É o resultado. Se você precisar mais de 3 palavras para explicar alguma coisa, tá ruim. Entendeu? Se você começou a gaguejar, veja bem, talvez, mais, tá ruim, irmão. O que importa é o resultado. Boa. Top demais, pessoal. Recomendo pra vocês aqui. Agradeço a todos aí pela participação. Exemplo aqui não falta aqui e conhecimento. Obrigado a todos. Até mais. Até o próximo DrCast. Valeu. É isso aí, obrigado.